Olá, Benilda, eu sou Benilda Brito, militante do Movimento Negro, e eu queria conversar um pouco hoje sobre a Lei 10.639, que é a lei que obriga o estudo da história e cultura africana nos currículos. Quero começar dizendo que essa é uma lei que o Movimento Negro já pedia há muitos anos. Os primeiros registros que a gente vai ver de solicitação dessa lei é da década de 40, em 1940, principalmente 45, imagine quantos anos atrás, em que o povo negro pede para que a escola comece a revisitar os seus instrumentos didáticos, a ferramenta didática, para trazer para as crianças negras autoestima, para tirar da imagem dos livros didáticos, principalmente, só aquela imagem da mãe com a vassoura, a mãe preta com a vassoura, a mulher negra só com a vassoura, nada com quem é faxineira, nada com quem usa a vassoura, mas congelaram em cima da gente só aquelas imagens. Ou quando vai falar da escravidão. Os índios não aceitaram a escravidão, os negros se submeteram à escravidão. Aí coloca imagens de negro na corrente, na senzala, negro no navio negreiro. Poxa, limita a história da gente só a um olhar que não permite que a criança negra possa ter orgulho da sua identidade. Não dizem para essa criança que nós viemos de reinos em África, que tínhamos reis, rainhas. A escola não trabalha com a criança uma história que dê orgulho da sua identidade negra. Então a criança vai crescer, desde pequenininha ela aprende que o bacana é o cabelo liso que balança, o bacana é ter a pele clara, o bacana é ter o nariz afilado, e vai negando todo o estereótipo de uma raça que é uma raça vitoriosa, uma raça guerreira, mas que a gente não se orgulha dela na escola, não. Quem vai fazer o trabalho do orgulho é a família, mas depois de 6 anos a gente sai do colo da mãe e cai na escola, e aí? Minha avó era chamada de macaca, minha mãe foi chamada de macaca, faleceu há muito pouco tempo. Eu sou chamada de macaca no trânsito, então, mais ainda. Meus 3 filhos são chamados de macaco e o meu neto, que tem 3 anos, é chamado de macaco. Eu quero dizer que, se a escola não trabalhar as relações da educação, não discutir nesse palco privilegiado que é a escola de juntar tanta diversidade, se a escola não lançar o olhar, rever os instrumentos pedagógicos, rever todos os seus rituais pedagógicos, fortalecimento do racismo, e não romper com isso, eu vejo muito poucos aparelhos de Estado, muitas poucas possibilidades para reverter esse quadro. Hoje tem uma discussão de bullying, mas o que eu quero afirmar é que racismo não é bullying. Enquanto o bullying inferioriza a baixinha, a magrinha, a pintadinha, a que usa óculos, o racismo desumaniza. É o macaco, é o gorila, é aqueles meninos que estão na escola, que todos recaem esse apelido. Chup-chup de asfalto, borra de café. O Idi Amin, que era o zoológico, o gorila do nosso zoológico aqui, quantos dos nossos alunos na escola reclamam de carregar o apelido de Idi Amin? Quantos reclamam, não só isso, mas de tirar o seu sentimento de humano? Em 1949, o movimento negro já propunha para o governo brasileiro que se fizesse congresso de educação, que trouxesse línguas na Jeje, Nagô, danças, que trouxesse expressões que a gente usa no dia a dia. A gente usa vários rituais africanos sem saber. Todo mundo adora angu, aqui em Minas principalmente. Angu é uma expressão africana. Angu vem do milho, que é uma comida que os escravos faziam muito. Aqui em Minas é muito comum a gente comer orapronobis. As pessoas não sabem de onde que vem. Odeio esse negócio de macumba. Quando fala de preto, eu penso macumba. Macumba é um instrumento de percussão que se parece com o agogô. Mas as pessoas não sabem. Elas olham pra gente que é preto e falam que ele é macumbeiro. Cuidado! A nossa ignorância e a escola, quando não trata desse assunto, acaba fortalecendo tudo isso. Detesto macumba. Odeio esse negócio de preto, mas eu não passo um 31 de dezembro sem dar 3 pulinhos no mar. Nós estamos falando de uma cultura africana. Detesto macumba, mas na minha casa tem um pé de comigo ninguém pode na entrada da minha casa. Nós estamos falando de religião, de cultura africana. Guiné lá em casa não falta. O sal grosso com alho está lá o tempo inteiro para me proteger. Nós estamos falando de rituais de cultura africana, em que a gente faz isso toda hora, mas quando se fala que é um ritual africano, as pessoas renegam. Nós estamos falando que a escola, com a Lei 10.639, depois de tantos anos que o movimento negro brasileiro pediu e exigiu, quando o presidente Lula assume a presidência em 2003, no dia 9 de janeiro de 2003, a primeira medida que o presidente Lula vai fazer é sancionar
a Lei 10.639. Ao contrário do que muita gente pensa, essa lei não é a lei dos negros, não. Tem gente que fala assim, a lei dos negros, não é isso não. Essa lei vem corrigir a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Se a LDB é a Constituição Máxima da Educação, a Lei 10.639 ela vai completar, complementar, corrigir a LDB, rompendo com um silêncio sobre a história da cultura desse povo negro que está nesse país desde sempre. Então, o que a lei vai fazer? Vai fazer com que os professores, desde o ensino da educação infantil até o nível médio, escola pública ou privada, discuta a questão da lei, discuta a história africana, discuta a cultura africana, valorizando assim até o rendimento desses meninos. Vários estudos já mostraram que quando a professora pega na mão da criança negra, abraça, beija, o rendimento dessa criança é muito melhor do que quando a professora rejeita, nega, não enxerga, finge que não vê, não dá oportunidade. Eu quero falar aqui que IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o índice mais conhecido nacionalmente, que o governo utiliza para medir a aprendizagem de meninos e meninas, IDEB tem a ver com carinho, IDEB tem a ver com respeito. Portanto, IDEB tem a ver com racismo. A escola não pode, nem o profissional da educação, negar esse debate, porque se está negando esse debate, está negando história e está negando direito para esses meninos. Evidentemente, professor que olhar para o espelho, ou professora, que olhar para o espelho e não achar sua cara preta bacana, vai ter muita dificuldade de trabalhar a questão racial. Se a gente aprendeu a vida inteira que tudo que é preto é ruim, estou desempregado, minha situação está preta. Estou com uma fome negra, uma chuva negra, uma nuvem negra se aproxima. Se a gente aprendeu que tudo que é preto é ruim, a gente não vai aprender a valorizar a nossa identidade. Então, os professores que também estão dentro da escola, se não olhar para o espelho e ver ali uma história de resistência, uma cara bacana, achar beleza na sua identidade negra, não vai dar conta de discutir isso. Por isso que uma das grandes estratégias que o movimento negro tem feito para a implementação da Lei 10.639 é trabalhar com os professores. Primeiro, a identidade deles, é seduzir os profissionais da educação para esse debate. Vamos voltar na sua história, na sua origem. Quem que é sua mãe? Quem que é sua avó? Qual é a sua cor? Como é que foi sua vida na escola? Como é que você olha o seu aluno negro na escola? Então, primeiro trabalhar a identidade dos professores para depois chegar no espaço de trabalho que é a escola. Para isso, nós lançamos vários materiais. Muita gente antes dizia assim, não tem material, não tem como trabalhar. Eu trouxe um para a gente dar uma olhada, que é um livro aqui que eu escrevi, chama Negras Sem Confidências, Bullying Não, Isso é Racismo. Esse livro foi escrito junto com Valdeci Nascimento, lá de Salvador, e nesse livro nós fizemos uma coleta de vários textos do Brasil inteiro, de mulheres a partir de 40 anos, que vão contar a sua história de violência racial durante o ensino fundamental das suas vidas. Pasmem vocês, pessoas a partir de 40 anos, que trazem na memória toda uma história de negação, de violência. A gente pretende, com o lançamento desse livro, que foi há 2 anos atrás, já está divulgado no Brasil inteiro, fazer com que os profissionais da educação reflitam um pouco a sua prática pedagógica. Coincidentemente, nos assustou muito, porque nós não dizíamos para nenhuma das autoras quem era quem que estava escrevendo o livro. E pegamos autoras de várias partes do Brasil. É assustador pensar que várias viveram a mesma história. Tem 2 aqui, principalmente, quem for ler o livro, foi publicado pela editora Masa, vão ver a mesma história na época da festa junina, que é a rainha do milho queimado. Poucas crianças negras tiveram a oportunidade de ser rainha do milho, a rainha da pipoca, como a gente chama aqui em Minas. Aliás, o mês de junho é um mês difícil demais para a criança negra na escola, porque é quando começa a festa junina e ela tem que ser escolhida para ter um par. Muitas crianças negras não são escolhidas, muitas não querem nem participar da festa. Junho, julho, agosto são meses terríveis no ensino fundamental. Agosto, com a época do folclore, já olham para a gente como o mula sem cabeça, o saci pererê. E as crianças negras têm pavor de ter que representar esses papéis. Se a escola não parar para rever essas práticas, ela está sim, não existe neutralidade, ela está sim fazendo uma opção para manter a discriminação, o racismo e essa violência toda no cotidiano da escola. Nesse livro, tem uma das muitas histórias que mexem com a gente, mas tem uma da Amarilis, que eu queria muito ler um trecho para a gente pensar do que a gente está falando da violência racial. A Amarilis, eu vou ler só um pedaço da história, mas a Amarilis já tinha, quando me deu essa entrevista,
78 anos. E ela conta de uma situação que aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. Ou seja, 72 anos depois do ocorrido, a Marilis sabe precisar o momento da violência, o contexto da violência e o agressor que comete a violência com ela. Ela não diz assim, foi um dia na escola, não. Foi na época de uma festa da escola, em que ia ter representação dos continentes, e eu, a única negra, fui chamada para representar a África. E a música que era para cantar era a música assim. E a Marilis lembra a letra da música 72 anos depois. A Marilis canta a música na entrevista, ela cita a música que está no livro, e ela termina dizendo que a Amade Superiora não permitiu que ela participasse da festa, quando viu que era ela negra que ela cantaria. A Marilis não pôde ir para a festa. Então ela termina a história dela dizendo: chorei e fui à festa do colégio a si mesmo, sem poder participar da apresentação que eu faria. Fui a tal festa, uma vontade de participar. Aí que vem aquilo que a gente chama de inveja. Eu não tinha raiva das outras meninas, eu tinha inveja por não poder estar lá no palco representando. Eu acredito que, eu quero dizer o seguinte: nunca se deve enganar uma criança. Deve-se falar a verdade, falar aquilo que não nos falaram, falar que ela é escura porque os pais dela são pretos, mas que ela é igual às outras, que dê oportunidade às crianças negras, assim como dão às outras. Se quiserem coroar Nossa Senhora, se quiserem vestir roupas bonitas, fazer parte de teatro, se crianças negras quiserem serem anjos, deem tais oportunidades. A maior tristeza que a gente tem é ver uma amiga da gente, uma colega, uma pessoa igual a gente, ser alguma coisa que a gente não pode ser. A mesma vontade de uma criança branca e rica tem, a preta pobre também tem a mesma vontade. E a criança que não tiver vontade é porque, vou te contar uma coisa, a criança que não tiver vontade é porque é doente. Uma criança que não sonha, eu tive muitos sonhos, eu tive vontades e não pude realizá-los. Hoje, nessa época, aos 78 anos que eu estou vivendo, eu posso tudo, só que hoje eu não quero mais. E não é por causa da idade, não. Eu não quero mais. A Marilis, quando escreve isso, mostra pra gente o que a violência racial é capaz. A escola, quando não diz nada, ela legitima isso. O não querer mais é não acreditar mais, como foi a minha tese de mestrado com meu filho. O que me levou para o mestrado foi exatamente isso. Na Semana Santa, meu filho tem 3 filhos. Adaê significa sol nascente. Alaiê, possuidor de vida. Ayana, flor de formosura. São todos homens de reis e rainhas africanas. O Adaê hoje tem 25 anos, mas aos 7, na escola, na Semana Santa, a professora pergunta: quem quer fazer Jesus? Vamos fazer a encenação. O Adaê levanta o dedo rápido: eu quero fazer Jesus. A professora não diz nada, ninguém diz nada, dá um silêncio profundo. Ele olha para um lado, para o outro e fala assim: pode deixar que eu não quero mais, não. A professora contou para a diretora e eu vorrei na escola. Como assim? Como assim? Não me fala nada com meu filho nessa hora? E a professora me disse: eu não sabia o que dizer. Como é que eu teria um Jesus negro? E eu disse para ela: quando você não disse nada, você disse para ele: não, você não pode ser Jesus. E ele tanto ouviu isso que ele abaixa o braço e diz assim: pode deixar que eu não quero mais, não. Como a Marilis, 72 anos depois da violência, vai dizer exatamente que ela não tem mais sonhos. O Adaê não pôde ser Jesus, porque Jesus preto na escola não podia. Mas eu tive que fazer um trabalho imenso, que é o que toda família preta faz, principalmente as mães negras, de trançar o cabelo da gente, dar um beijo na cabeça da gente, mandar para a escola e dizer: sim, você pode, porque é a família preta que sustenta a gente na nossa identidade. A escola nega isso, mas a gente quer chamar a atenção para os professores com a Lei 10.639. Se você, professor ou professora, não dá conta de trabalhar uma identidade positiva com seu aluno negro, saia da escola. A escola não é um lugar de experimentação para isso. O estrago que a escola provoca nessas pessoas são muitas vezes irrecuperáveis. Não tem André Luiz, Orixá, Bezerra de Menezes, Freud, que vai resolver as sequelas que essa negação provoca na gente e que a escola legitima. Meu filho teve que ter uma aproximação muito maior. Eu fui na escola várias vezes trabalhar, principalmente na educação infantil. Dizer para a criança na educação infantil: olha, nós viemos de África, que é um continente que está muito pertinho do sol, que a nossa pele desenvolveu uma substância que chama melanina, que serve para proteger a pele da gente contra o calor do sol,
Quem tem muita melanina somos nós, os negros. Quem tem pouca melanina são os brancos. Quem não tem melanina são os albinos. Por que ter melanina é importante? Porque o sol é quente em África. Proteger a nossa pele é importante. Regiões frias, como o sul do Brasil, por exemplo, as pessoas têm o nariz afilado. Para quê? Para aquecer o ar antes de ir para o pulmão. Mas se a África é quente, ter o nariz afilado é uma forma da gente, respirar melhor. A gente não precisa aquecer o ar já vem quente. Por isso que nós negros temos o nariz mais chato. E o nosso cabelo crespo tem 5 milímetros de distância do couro cabeludo para começar a enroscar. Isso é importante porque se a África é quente, a gente tem que suar o nosso couro cabeludo. Ao ter 5 milímetros, o cabelo crespo, que não é cabelo de bombril, não é cabelo de assolã, não é cabelo ruim, o nosso cabelo crespo permite que a gente tenha esse suor para a gente poder fazer o quê? Umedecer o couro cabeludo e não ter queimadura, que é muito sensível. Eu estou dando aqui informações científicas, mas de uma forma didática e simples, só para a gente entender que é simples assim trabalhar as nossas diferenças. Um outro livro que eu escrevi também, que está publicado, várias escolas já assumiram, é o Cafuné, para mostrar histórias, esse é um livro de imagem, para mostrar histórias positivas de crianças amadas, de famílias amadas, histórias que vêm de um povo, de cultura africana, histórias que vêm trazer a nossa memória, ao dizer que a gente traduz o nosso saber ancestral, que a gente chama hoje aí de africanidades. O afrocentrismo é uma forma de discutir a África em várias relações sociais. Como é que a gente pode traduzir isso para a criança negra? E hoje tem várias publicações, tem inúmeras literaturas infantis com imagens de negros para dizer da nossa beleza, para dizer da nossa ancestralidade, para dizer da nossa história, para dizer do nosso compromisso. É nesse tipo de educação que a gente acredita. Uma educação que respeite a diversidade. É nesse profissional da educação que a gente acredita. Uma educação que não tem limites, que vai dizer para a criança negra que ela pode tudo, ela pode fazer o que quiser, porque ela é gente, tem competência, tem história. É essa educação que valoriza a nossa identidade. E é para isso que a gente não só produz intelectualmente, a gente não só escreve, mas a gente insiste em que a diversidade é o melhor caminho de combate à violência. É por isso que a Lei 10.639 já tem 10 anos que ela foi promulgada, 12, agora completando em 2015, e o Ministério Público tem fiscalizado muitas escolas. As escolas que não trabalham a lei, elas podem e devem ser denunciadas no Ministério Público, para que a gente possa ir, olha, a partir de iniciativas, eu só trouxe 2 dos 3 livros publicados que eu já tenho, mas assim como eu, várias outras pessoas, mas a partir de iniciativas simples como essa, a gente trabalhar na criança negra o desejo de ter família, de ser alguém, de ter profissão e de apropriar desse país do qual a gente também tem direito, que é um país nosso, que é um país de diversidade. É isso, esse é o nosso compromisso. Quero só reafirmar que professor que acha ou professora que não dá conta disso, vai vender pão de queijo, vai fazer outras coisas, sai da escola, porque a escola não é palco de experimentação e as sequelas são terríveis. Por outro lado, nós temos professores maravilhosos que têm feito uma grande diferença e têm mudado muito a vida e o destino de muitos jovens negros no Brasil. Continuem assim, contem com a gente, nós estamos aí para esse debate. Um beijo, valeu, muito obrigada.